Amém. Obrigado, pastores. Amigos, companheiros da caminhada, ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Se você fez algo sozinho, é porque não é grande. E assim nós começamos o nosso tempo nessa manhã. Se você caminhar sozinho, vai ser mais difícil. Você pode até chegar lá, só que não da maneira que você precisava chegar. Eu sou o Léo, um improvável, um anônimo. E é isso que Deus está chamando. Empresários que muitas vezes você não sabe o nome dele. Que o mundo ainda não o reconheceu, mas nos céus ele é conhecido. Conhecido porque é generoso, conhecido porque vive integralmente aquilo que Deus o chamou a fazer e a ser. Doutor, tivemos uma aula hoje. Eu podia pegar minha malinha lá no hotel e ir embora para casa. Sabe por quê? O que nós tivemos nesse período anterior vale milhões. Aulas, tivemos uma aula. Eu já peguei e anotei. Sabe por quê? Quem adianta, governa. E Deus tem nos chamado para governarmos. A sua empresa, ela é uma empresa relevante. Você vai pensar, não, Deus não enxerga o nosso estado atual. Deus nos enxerga quem nós chamamos, quem Ele nos chamou para ser. Perceberam? Vocês têm uma palavra de Deus para o negócio de vocês? Se mova nessa palavra. Deus nunca perguntou para o Léo, quanto que vocês têm no bolso para fazer aquilo que eu vou fazer na vida de vocês? Não, Deus nunca perguntou qual era o saldo da minha conta. Deus perguntou o seguinte, você está disponível para usar você, a sua vida, a vida da sua família? E aí eu pergunto para vocês nessa manhã, vocês estão disponíveis para Deus usar a empresa de vocês para serem um liberador de Deus nas nações? Começaram bem. Porque é para isso que Deus nos chama. Olha só, eu tenho uma máxima comigo. E um dos segredos para nós vivermos plenamente o que Deus nos chamou a ser, como empresários, como filhos de Deus, é sermos rápidos em obedecermos aquilo que Deus nos manda fazer. E eu me identifico porque o meu primeiro campo, olha só, o meu primeiro campo missionário foi dentro de um centro de detenção provisória em Piraquara, prestando assistência judiciária. Minha mãe é advogada, e eu falei, vim do futebol, minha vida toda no futebol, eu falei, não quero mais saber disso. Chega, parou. E talvez você tenha vindo nessa manhã pensando assim, o meu negócio não tem solução, a minha vida profissional já tá por um fio, mas eu vou dizer algo para você, Deus não desperdiça nada. A habilidade que Deus colocou na sua mão é para Ele usar, seja agora, daqui um mês, uma semana. E eu falei, futebol? Nunca mais, eu quero saber disso. Eu vou parar do direito, você tira, vou prestar concurso, vou ser policial, e é isso que eu quero. E estou encerrando a faculdade, e preciso fazer aquele período de estágio, e vou prestar assistência judiciária para presos. Lá dentro de um CDP. Sabe o que acontece? Deus me encontra lá, como encontrou Davi, pastoreando. Talvez você esteja vivendo um tempo de invisibilidade na sua empresa. Mas eu vou dizer algo profeticamente nessa manhã para você. Deus vai tirar você de um lugar de invisibilidade e vai te expor publicamente para essa cidade, para essa região, para essa nação. Você crê nisso? E aí o que acontece? Olha só, Deus não chama ninguém que está desocupado. Eu nunca encontrei, vou procurar lá, Deus sempre encontrou pessoas fazendo algo. Quando eu falo que quem adianta governa, o pastor Luiz falou aqui, pastor de vocês,
sobre nós estarmos dispostos para aquilo. Uma coisa que Deus encontra é disponibilidade. E eu te pergunto, você está disposto a viver uma vida relevante no seu trabalho? Ou você tem diferenciado a vida profissional da sua vida? Olha só, você é completo, inteiro, aonde você quer que vá. O que eu sou? Eu sou um treinador de futebol. Essa é a minha profissão. E eu quero te dar um recado. Chega de fazer coisas mais ou menos para Deus. Sebrae Day. Muito técnico. Quero saber como que eu vou vender mais. Quero saber... vou fazer uma pós? Não, agora eu não vou investir no meu... Deus quer usar as suas habilidades, que foi Ele que deu, que você enxerga natural, para mover o sobrenatural de Deus aonde você estiver, no seu consultório, na sua empresa. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. Quem nós somos, porque não é termos uma empresa, é sermos pessoas missionais dentro de uma empresa. A sua empresa não foi feita somente para dar lucro, porque esse lucro, aquilo que você recebe, tem que derramar sobre a vida do outro. Mas isso não, Bíblia. Eu quero falar para vocês quem nós somos, quem é o Léo Arrubi e o que nós fazemos. Nós, um dia, tivemos que tomar uma decisão, sabe por quê? Porque nós decidimos nos importar com aquilo que Jesus se importa. Estávamos vivendo em Curitiba o nosso melhor momento profissional. E aqui eu vou dizer algo para vocês. Todo mundo tem um chamado. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você tem um chamado? Diga assim, sim, eu tenho. Sim. Sabe por quê? Porque Deus nos chama, a mim e a você, para nós sermos relevantes aonde nós estivermos. E fomos para um cinema lá em Curitiba, um cinema VIP, a cadeira baixava. Quer comer? Aperta o botão, vem lá o... Rapaz, garçom, o que o senhor quer comer? E fomos assistir um filme chamado Quem Se Importa. Gente, eu vou falar para vocês, foi como ter sido atropelado por um trem, porque fomos assistir um filme que dizia, um documentário que dizia a respeito de ações no mundo, pequenas ações de empreendedorismo que transformaram e continuam transformando o mundo. Talvez você olhe hoje para a sua realidade e você não veja como aquilo que você é possa abençoar alguém lá na África. Eu posso dizer uma coisa para você. Todos nós podemos viver algo que Deus tem para as nossas vidas e sermos relevantes. Amém. Eu sou um treinador de futebol com profissão, na minha formação, continuo estudando e tirando as minhas licenças até hoje, né? Porque tem alguém dessa área aqui? Tem? Legal. Você é preparador físico. As licenças, por exemplo, as licenças de treinador, elas vão sendo constantemente atualizadas, né? Então, assim, hoje eu faço uma licença pela Conmebol, através da Argentina, para eu ter a minha licença Conmebol, a C e a B, constantemente atualizados, estudando. Para quê? Para treinar o São Paulo. Meu time de coração, não me julguem. Pastor Samuel. Mas sabe por quê? Porque aquilo que eu sou e o que eu carrego tem que abençoar vidas lá na África, porque foi para isso que o Senhor me chamou. E nós estamos acostumados muitas vezes a entregarmos para o outro, naquilo que a nossa empresa é, o mediano. Não dá tempo de nós fazermos as coisas mais de uma forma mediana. Eu ia falar uma outra palavra, mas poderia parecer um pouco ofensivo. Então eu vou parar no mediano. Você recebeu coisas aqui hoje que vão te dar ferramentas para lá na frente você não sofrer danos. Tem contabilista aqui? Tem? Levanta a mão.
Pegou a visão? Pegou a visão de hoje? Está preparado para conduzir outras empresas naquilo que Deus está liberando sobre aqui? Porque quem é lucro presumido já sabe que vai ter que se movimentar. Os contabilistas estão aí, eles já sabem. Estou aqui, levanta a mão. Está lá, ó. Quem é lucro presumido vai procurar conectar. Os negócios estão aqui. O recurso está girando. Mas muitas vezes a gente, por nós não estarmos preparados, nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Aí você vai chegar perante Deus e falar, mas cadê? O outro estava ali preparado, viu a oportunidade e falou, Deus, eu estou aqui. E foi o que eu disse, Deus, o Senhor me quer na Índia? Então eu vou, mas eu vou me preparar. Sabe por quê? Porque não é sobre hoje, não é sobre amanhã, é sobre um legado de nós falarmos de 10, 20 anos à frente. Quem adianta, governa. Eu vou pregar, eu vou falar. Então eu sou alguém do futebol, sou um treinador de futebol, minha esposa é professora, e aquilo que nós temos de ferramenta, nós falamos, Deus, está aqui, é tudo seu. Por quê? Porque nós temos um desafio de amar o mundo. Nós temos um desafio. Deus nos chama para nós amarmos o mundo com os nossos recursos. Com os nossos recursos, porque é fácil nós falarmos, Senhor, eu te dou tudo que eu tenho, mas o nosso bolso não se converte. Mas o nosso recurso não se converte. Por quê? Porque está voltado para nós mesmos. E eu quero mostrar um pouquinho o que a gente faz. Pode passar. Gente, nós fomos parar esse ano, o ano passado, para nós fazermos uma métrica daquilo que nós fazemos. Porque durante o ano nós estamos sendo consumidos com tantas coisas que nós esquecemos de planejar. Você planejou o seu ano de 2024? Eita! Planejou? Ou você vai ser governado pelo tempo e pelos sustos? Eu era alguém que era governado pelo susto. Que tinha prazer uau, agora é hora de fazer, então eu tenho um dia. Vou fazer em um dia o que eu tinha que ter feito em um mês. Em nome de Jesus. Você tem sentido prazer de você procrastinar? Como que Deus vai prosperar uma empresa que é governada por procrastinação? Vocês estão num lugar recebendo algo que é ouro. Isso daqui é ouro. Eu queria sentar todo dia. Mas eu vou te dizer, eu tenho um privilégio. Tudo isso que vocês recebem aqui, eu recebo num lugar de mesa. Obrigado, Luiz. Você é uma bênção na vida da minha família e da minha casa. Quero honrar sua vida, a vida da sua família publicamente. Sabe por quê? No nosso momento mais delicado, alguém tem que estar lá por nós. Sim ou não? Sabe por quê? Porque alguém se importou. E sabe por quê que alguém se importou? Porque Jesus se importa. Sim ou não? Para você estar sentado aqui, você que é convidado. Alguém se importou ao ponto de te fazer um convite e dizer, amanhã você não pode faltar, porque tem algo dos céus para a sua vida, para a sua empresa. E você veio, talvez pensando assim, meu Deus, a minha empresa não tem mais solução. Mas eu vou te dizer, uma solução está no alto, já foi liberado, amém. Você precisa acessar esse lugar. Está lá, está disponível. Quando Deus fala assim, olha, eu vou fazer, Ele já fez. Ele já fez. Se eu fosse olhar para o meu bolso, meu Deus, evangelismo, futebol, educação, órfão, viúva, apoio à igreja local, construção. Não é sobre mim, é sobre essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas têm nome. E porque Jesus se importa com elas. Vamos lá, pode passar. O modelo de governo do céu é a família. E Deus quer usar a sua empresa e a sua família para exercer governo na terra.
para que você seja abençoado, para que você possa abençoar outras pessoas. Olha só, começa na sua casa, vai refletir na sua empresa. Quer ser bem-sucedido no seu empresariado, na sua condução da sua empresa, na condução do seu negócio? Invista na sua família. E foi assim que Deus nos chamou. Nos chama, eu e Ruby, para nós vivermos uma família missionária no campo transcultural. Deus nos chamou, nós estamos aqui. Fomos enviados para a Índia no nosso melhor momento. Mas sabe por quê? Porque tínhamos ferramentas que o reino de Deus podia ser abençoado e para que o reino de Deus se movimentasse aonde, por exemplo, você ainda não chegou, mas nós chegamos. Só que eu não vou a lugares em que você chega. Eu não vou a empresas que o Luiz chega. O judiciário, não acesso o judiciário, mas tem alguém cheio de poder, autoridade, que o Senhor concede com ferramentas que são naturais, mas que manejam bem de tal forma que isso atrai as pessoas para nós. Não é sobre você, é sobre o reino de Deus. Esse daí é o Gabriel e a Aimee. A Aimee nasceu na Índia. Foi lá onde Deus nos conectou. Olha só, todo momento Deus está fazendo, criando conexões, oportunidades para o seu negócio crescer, mas para que o seu negócio cresça, o reino de Deus também cresça. E para que você seja abençoador na vida de alguém. Vamos lá, pode passar. Temos uma igreja, e a igreja que nos envia. Eu sou da ICP Global, lá de Curitiba, vamos para o próximo. Trabalhando com uma organização em Moçambique chamada TEP Global. Olha só, crianças que viviam uma situação em que naturalmente estavam fadados a viver uma vida miserável. Os recursos estão disponíveis, sabe para quê? Para transformação de vidas. É para isso que Deus nos chama. A pergunta não é assim, Deus, quanto que eu vou dar? É quanto que vai ficar para mim. Porque o nosso recurso tem que movimentar o reino de Deus. Aleluia. Eu só sei de uma coisa, se entrar o que for, o meu pensamento é aonde eu vou fazer isso chegar e de que forma. Sabe por quê? Porque não é meu. As pessoas se apegam a porcentagem e esquecem que na verdade é tudo dele. É tudo do Senhor. Só que Ele nos dá o privilégio de manejarmos, de fazermos esse recurso movimentar o reino de Deus. Sabe, Deus está levantando empresas missionais. Eu sou um treinador que me habilito todo o tempo do meu bolso, sabe por quê? Porque eu acredito naquilo que Deus me chamou para fazer. Se você não acredita naquilo que Deus te chamou para fazer, através da sua empresa, vai lá e fecha seu CNPJ. Fecha. Porque se você não acredita naquilo que Deus te chamou a fazer, quem que vai acreditar? Eu vou dizer uma coisa, eu acredito por você. Porque se você tem uma palavra basta para Ele transformar o seu estado atual naquilo que Ele chamou você para ser. Vamos lá. E essa palavra que nos conduzia, porque não tínhamos nada, só tínhamos o que para entregar ao Senhor? Nossas ferramentas e a nossa vida. Só que nos nossos melhores dias, diante de vocês, um deserto, mas atrás até o galho cortado vai florir. E é nisso que nós acreditamos. Você vai olhar para a sua empresa hoje, você vai falar, minha empresa é um deserto, mas eu vou falar para você em nome de Jesus. Até o galho cortado vai florir. Aleluia. Vamos lá. Hoje, o futebol é isso. Porque Deus vai desdobrando ações com evangelismo, em parceria com alguém já ouviu falar de Billy Graham? Herói da fé. Temos uma parceria com a organização do filho dele, onde nós trabalhamos com evangelismo lá na nossa área para povos fechados. Educação, que é a área da Ruby.
órfãos e viúvas, igreja local. Vamos passar? Sabe o que acontece? A gente ouviu durante muito tempo, você é maluco. Pessoas muito próximas, você ficou louco? Sim. Isso ninguém tem dúvida, muito menos eu. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu creio em Jesus e creio naquilo que Ele me chama a fazer, não tem nada que vai me fazer parar. Só uma palavra. De resto, meu amigo, pode vir ciclone. Sabe por quê? Porque quando aceitamos Jesus, assinamos um papel branco lá, não está dizendo, Léo, você vai quase morrer. Léo, você vai quase ir preso. Sabe, tudo no quase. Graças a Deus até hoje. Mas sabe o seguinte? Um dia eu cantei e nós cantamos, Senhor, eu entrego minha vida para Ti, eu entrego o meu negócio. Será mesmo que nós temos entregado o controle daquilo que nós temos nas nossas mãos para o Senhor? E eu falei, Senhor, eu entrego tudo para Ti. Ok. Vai ter um custo. Inclusive aqui. Sabe por quê? Porque eu acredito naquilo que Deus me chamou a fazer e os meus recursos têm que também fazer parte disso. Dessas ações, tem muita coisa que nós colocamos lá, sabe por quê? Fala, Jesus, eu não tenho nada. E tudo que eu tenho, às vezes a Ruby tem que me dar uma, né? Fala, Léo. Falei, amor, seguinte. Deus deu, é dele. O dia de amanhã é o milagre do dia de amanhã. Vamos passar? Isso daí é uma parte pequena de profetas, pastores, empresários, vereadores, políticos, dentistas, vendedores, pintores. Aquilo que Deus chamou eles para serem. Eu acredito neles, sabe por quê? Porque Jesus se importou. E se Jesus se importou com eles, a ponto de tirar 2 improváveis, 2 anônimos. Olha só, a igreja dos anônimos é imparável. Amém. A igreja dos anônimos é imparável, sabe por quê? Porque não tem um nome que aparece e vira um alvo. É tanta gente anônima que não tem como parar. É imparável. Sabe por quê? Porque é importante que ele cresça e eu diminua. Quanto mais Jesus aparecer, menos nós aparecemos. E assim, são nossos filhos. Hoje são quase 200. É uma igreja. É quase isso aqui. Gente, hoje são mais, né? 200 e pouco, 60. Vamos lá, no próximo. E aí Deus começa a trazer médicos para abençoá-los. Tem gente da área da saúde aqui? Tem? Deus quer usar a vida de vocês, aonde vocês estão. Deus quer usar o recurso e o conhecimento de vocês. Vamos lá, próximo. Gente, chegamos lá. E ali é onde os nossos filhos, Aimee e Gabriel, e as crianças se alimentavam. Eu falei, não, peraí. Olha só, se a realidade do outro não nos move em socorrer a necessidade do próximo, nós estamos vivendo o evangelho errado. Eu falei, não é possível que enquanto eu como lá no lugar, uau, mesa, cadeira, confortável, aqueles que eu digo amar, estão comendo sentado num bloco. Não é possível. Não é possível que a nossa realidade não consiga tocar a realidade do próximo. Como empresa, como profissional liberal, não é possível. Nós, como família, temos experimentado isso, porque temos sido abençoados. Léo, você tem alguma necessidade quando vocês estão no Brasil? Ó, nós temos aqui, e eu vou falar dessa casa, ó, nós temos dentistas, se vocês precisam acessar alguma coisa, já fomos abençoados por profissionais dessa casa, com aquilo que eles têm de ferramenta. Aí você imagina, eu chego num lugar, vejo essa realidade e falo assim, vamos continuar.
Não é o Léo. Não é possível. E aí vamos para o próximo. É aqui que Jesus vai chegando. Locais aonde nós não chegaríamos antes. Mas aquilo que nós fazemos chega. Aquilo que nós carregamos chega. E nós temos trabalhado com as famílias. Vamos para o próximo. E a Rubio diz o seguinte: é nossa obrigação proteger as crianças e perceber como há foco de ataque sobre elas. E cabe a nós construir cestos para os Moisés da próxima geração. Deus ama crianças. Elas vê como elas já são, não como ainda serão. Ah, é um ministério de criança. As crianças crescem. As crianças crescem. E elas estão crescendo num ambiente onde elas estão recebendo tudo que ela tem. Sabe por quê? Porque vocês se importam. Porque a Lagoa se importa. Porque a casa do Pai se importa. Vamos lá, eu vou... Ainda tem tempo. Falamos sobre evangelismo, vamos passar. Por que eu quero dar? Vamos passar... Isso daqui tem nome, isso daqui é o Paulo. Isso daqui vai ser meu auxiliar. Paulo, o que você quer ser? Eu quero ser treinador. Falei, mas tem tanta coisa. Você pode falar, eu quero ser médico. Eu quero ser isso, quero ser aquilo. Ele falou, não, eu quero ser treinador. Mas por quê, Paulo? Porque eu quero ser como você. É isso. Pode aplaudir o Senhor. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o Senhor, sabe por quê? Deus não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas. E vocês têm sido boas testemunhas no negócio de você? O seu negócio, aquilo que você é como profissional, tem dado bom testemunho ou mau testemunho? Não vou perguntar, que deixa eu falar. Percebe? Podemos pregar muito, se as nossas atitudes não condizerem com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, hipócrita. E eu falo, Jesus, eu não quero ser um hipócrita. Então, assim, que essas crianças consigam acessar o meu coração, a ponto delas enxergarem o Senhor em você, em mim, e não a mim mesmo. E ele falou assim, não, eu quero ser treinador. Eu falei, ok. Então, eu vou tirar você do treino, olha só, e você vai passar a me ajudar. Pensa para uma criança, você falar, eu vou tirar o melhor que você está recebendo, correr, vestir uma chuteira. Gente, eles não têm nem sapato. Olha só como é. Às vezes eles não têm sapato para ir embora, mas eles chegam lá e vestem uma chuteira de primeira linha. Só que no final do treino eles têm que pegar, tirar e devolver. Estão percebendo? Mas Deus transforma realidades. Onde Jesus chega, não tem como ficar da mesma forma. Vamos passar? É para isso que nós somos chamados, para discipularmos as nações. Vamos lá. Gente, nós gastamos a nossa vida para fazer Jesus conhecido. O seu negócio, ele tem que ser conhecido como um negócio que gasta os seus dias, a sua mão de obra e os seus recursos para fazer Jesus conhecido. Às vezes não é aqui, não. É na transparência das suas negociações. Participação de lucros, né? Falamos aqui. Sabe o que aconteceu? Eu posso falar, né? Pode falar, né, daquilo que a gente faz? Pode, né? Final do ano. Gente, se vocês pensarem qual que é o salário, porque nós temos trabalhadores lá, nós acreditamos nisso. Não é ficar dando coisas, não. Ok, está com fome? Vamos dar de comer. Mas é o seguinte, agora chega um caminho que você vai aprender a fazer algo, sabe para quê? Para trazer dignidade para a vida desses meninos. E aí trago algumas pessoas para esse ambiente. E final do ano falei, olha, é o seguinte, nós vamos dobrar aquilo que você... Com 13º, né? Não, pastor, mas... Pastor, janeiro não vai ter, né?
Então, não. Isso daqui é um plus. Sabe por quê? Porque nós queremos que você experimente das mesmas coisas que nós temos experimentado. Mas como assim, pastor? Vocês vão fazer uma festa lá na casa de vocês, que nunca teve uma festa. É mesmo? Como que funciona isso? Você vai promover umas festas, celebrando a sua família, celebrando a vida de Jesus. E no final do ano, a gente aqui no Brasil, eu fui recebendo as fotos e os vídeos dessas famílias que se reuniram, que trabalham com a gente, para eles celebrarem juntos. Cada um levou uma coisa, fizeram uma festa, só que sabe o que acontece? Nunca fica no ambiente de nós. A comunidade veio porque tinha tanto que foi suficiente para alimentar uma comunidade. E sabe, e aí eu lembro do Gadareno, quando Jesus fala para ele, ó, vai lá e fala para a sua família, para os seus. Só que para onde que ele vai depois? Para Decápolis. Ele foi ousado e ele extrapolou aquilo que era natural. Sobejou, não vai faltar, aleluia, vai sobejar, vai transbordar. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus é que isso multiplique na vida do outro, não fique só em você. Não é sobre eu e você, é sobre o próximo. Vamos lá, vamos passar rapidinho. Vamos lá, pode passar. Uma igreja, uma escola, é isso. Sabe, é isso que nós temos trabalhado, para que através da educação, do esporte, o nome de Jesus possa ser glorificado e uma igreja possa nascer naquele lugar. Vamos passar? E aí temos investido na educação. Aqui, ó, essas crianças de uma vila, crianças de um lugar onde eles não sabiam nem ler, nem escrever, falavam dialeto local e moravam numa casa de barro. Sabe o que acontece? Estão estudando na melhor escola da cidade, aprendendo inglês, pago, isso daí é pago. Sabe por quem? Por pessoas que se importaram. Amém. Estão custeando os estudos dessas crianças numa escola particular, falando inglês. Ali estuda o filho do delegado, ali estuda o filho do médico, literalmente. Estuda a filha da Inês, estuda os irmãos do Paulo. Estão lá, sabe o quê? Sendo boas influências para outras crianças. A ponto delas orarem por essas outras crianças. Sabe por quê? Porque fez na vida delas, ela fala assim, fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês também. É isso. Vamos lá, vamos passar. Eu vou pregar, gente, eu prometo. Luizinho, eu já vou pregar. Alfabetização. Vamos passar. Pré-escola. Gente, é tanta coisa que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Deus se importa com a escola dessas crianças. Deus se importa com que elas saibam a ler e escrever, sabe por quê? Porque são eles que vão conduzir e tanger e vão tocar outras vidas lá na frente. Nós falamos sobre um legado. A sua empresa tem deixado um legado? Qual é o legado que a sua empresa vai deixar? Você já se perguntou isso? Qual é o propósito da minha empresa? Primeira coisa, glorificar a Deus. Vamos lá, o próximo. Formação de novos missionários educadores. A RUB tem tocado centenas de novos missionários educadores, professores, formando outros professores. Tem um professor aqui que dirige, que pedala 9 horas para chegar no curso. Falei, eu fiquei com vergonha. Porque uma vez tínhamos que dar um treino, eu vou confessar o pecado. Porque uma vez tínhamos que chegar nesse lugar e uma organização, ela usa um helicóptero para levar. É uma organização cristã que tem avião e helicóptero para chegar em áreas remotas. O dia que esse rapaz falou para mim que ele vinha de lá, eu falei, parei. Aí já me deu outra arrochada, né? Porque eu fiquei pensando, agora só o ano que vem para voltar lá. Não, está tudo acessível. O que nós precisamos é disposição. Esse cara entendeu, ele viu, enxergou algo e falou assim, não, eu preciso receber lá, custe o que custar. Vou pedalar 9 horas, e aí?
Você está disposto a pedalar 9 horas para ir lá, para se tiver um Sebrae Day lá, para você receber coisas dos céus? Você está disposto a pedalar 9 horas para vir aqui e receber ferramentas espirituais que vão abençoar o seu negócio? Não precisa responder. Vai ruminar em casa. Vai mastigar isso lá em casa. Próximo. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vamos lá. E, gente, os nossos filhos recebem, eles também precisam receber. Os nossos filhos têm acesso, então eles vão precisar ter acesso também. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Vamos lá. Eu vou deixar você ler. Próximo. Samuel Manguissa. Passa aí, seguinte. A Inês Catija. Gabriel e o Bochecha. Bochecha nasceu quando nós estávamos lá e a Inês perde o seu esposo com 4 crianças e o Bochecha nascendo. O nome dele não é Bochecha, mas ele virou nosso Bochecha por motivos óbvios. Cuidamos dessas famílias como filhos. Sabe aonde? Na mesa. Não é sobre palco. Não é sobre o quanto o Senhor vai expor a gente para os lugares. É sobre um balde e uma bacia para nós lavarmos os pés uns dos outros e servirmos pessoas. Aleluia. Seu negócio tem que servir pessoas. Aquilo que te motiva a levantar todos os dias tem que ser servir pessoas. Por que eu levanto todo dia? Deus, eu tenho um balde e eu tenho uma bacia. Servir pessoas e uma toalha. Servir pessoas. É sobre isso. É sobre a mesa, um balde com água e uma toalha. Servir pessoas. Vamos lá. Essa é a casa do Paulo. O Paulo trabalha conosco. Tem acesso à nossa casa. Abre a geladeira. Senta lá. Liga a televisão. O Paulo é filho. Você tem funcionários? Tem funcionários ou você tem discípulos? É uma pergunta a ser feita. Seu Josefa, HIV, já tinha perdido a mãe. Seu Josefa perde a vida. Lá em Moçambique a gente fala perde a vida, ele morreu. E sobra o Paulo, 19 anos, e os seus 2 irmãos. Tio, a casa caiu. Falei, o que aconteceu, filho? A casa caiu. Falei, tá, mas aonde? O que aconteceu para a casa ter caído? Mas de paulista, né? Quando você liga e fala, a casa caiu. Não, literalmente a casa caiu. Como que eu vou deitar a minha cabeça lá no travesseiro gostoso? Caminha boa, sabendo que o meu filho perdeu a casa. Falei, filho, seguinte. Deus chama homens e mulheres ousados para conduzir negócios ousados. Sabe por quê? Porque eles não enxergam os números são só uma forma de cumprir aquilo que Deus chamou a gente fazer. Eu nem sabia quanto ia custar e eu vou te falar uma coisa, não me importa. Sabe por quê? Porque eu sou filho do dono do ouro e prata. Segundo, ele nunca me perguntou o meu saldo bancário para falar assim, Léo, você é hábil para você estar disponível? Não, ele falou, vai. Vai, porque o recurso vai estar lá. Sabe por quê? Se tem propósito, tem recurso. Sua empresa é uma empresa de propósito, ela vai ter recurso. Agora, se você olha para o seu umbigo e fala é para benefício próprio, então você vai ter a responsabilidade de conduzir sozinho o seu negócio. Aí a conversa é diferente, porque é você com a sua força. É mais fácil com Deus. É mais fácil com Deus. Não fazendo para Ele, mas fazendo com Ele, cooperando com Ele. Eu não estou fazendo para Ele, eu coopero com Ele, eu faço com Ele. E aí vamos lá. Construímos a casa do Paulo.
O dia que nós fomos lá, ele falou, tio, sabe qual que era a minha vontade? Ter uma casa com fechadura para eu trancar. Eu queria ter a chave da minha casa e trancar ela e falar, eu tenho uma casa. Falei, filho, então vamos lá que essa casa vai chegar. Só que outros Paulos têm de centenas de milhares. Mas sabe, começa no 1. Porque Deus se importa com um. Jesus se importou com um gadareno. Moveu, pensa, olha, eu quero atravessar aqui para ir lá naquela ilha, quero ir lá naquele lugar. Não, Jesus, espera aí. Ó, de acordo com os nossos cálculos, não, ele falou, vamos lá. E ele foi atrás do gadareno. Alguém que a sociedade já não acreditava mais. E Deus transforma a vida do gadareno. E o gadareno sabe quem é? Eu e você. Nós estamos sentados aqui, sabe por quê? Porque um dia alguém se importou. Porque Jesus se importou. Ele não olhou o nosso estado. Ele não olhou o Léo lá do estado que era. Ele olhou aquilo que o Léo era para ele. E eu sou filho, e você é filha. E é para isso que Deus chamou vocês. Perceberam? A casa do Paulo está aí. Vamos lá. Telhado, nem sei mais quanto telhado a gente refez. Sabe por quê? Porque chove dentro e as pessoas dormem num cantinho. A Inês ligou, pai, eu preciso de ajuda. Fala, filha. Está chovendo tudo na casa. A casa toda, ciclone, e está dormindo lá no cantinho, ela mais os 4 filhos. Falei, filha, amanhã nós vamos consertar a sua casa. Aí você me pergunta, uau, Léo, maneja, tem muito recurso. Não, porque eu caminho com o dono do todo recurso. Aí eu falei, Deus, e agora? Nós movimentamos o reino de Deus com as nossas ações. E eu lembro que naquele dia eu falei para o pedreiro, olha, eu falo, gente, não dá para ser normal, tudo bem. Né? Você tem locais que você você tem uma postura, você tem um... Mas quando nós nos movemos por fé, eu liguei para o mestre, o pedreiro lá, e falei, olha, é o seguinte, vai para a loja de material e faz uma cotação assim, 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 que nós vamos comprar o material para você consertar a casa da Inês. Tá bom, pastor, 8 da manhã. Só que aqui no Brasil, pastor, mas como que nós vamos pagar? Falei, filho, não sei, o dinheiro vai chegar do Brasil e nós vamos fazer isso. Não tinha um recurso naquele momento. Mas sabe de uma coisa? O recurso está disponível. A gente precisa acessar. Aí passa 1 hora. E ele, pastor, tô aqui, hein? Falei, vai na outra. Aí ele foi numa outra. Eu falei, Deus, nós estamos aqui. Precisamos consertar o telhado dessa viúva. E Deus se importa com os órfãos e com as viúvas. E se Ele se importa, tem um mandamento para mim e você também nos importarmos com eles. 3 horas vai, 4 horas vai. Ele falou, pastor, já vi todas as lojas aqui. É mesmo? Não sobrou nenhuma. Não, falei, então fica aí. Falou, pastor, eu estou aqui. Eu sei, filho, calma, o que vai acontecer? Passa 1 hora. E alguém fala, ó, Léo, seguinte, eu não consigo dormir essa noite. Eu preciso mandar um recurso para vocês. Eu falei, amém, eu preciso receber esse recurso. É mesmo? Me dá o Pix agora. Manda o Pix para ele. Ele manda o valor. Eu ligo lá. Ô filho, tá onde? Estou aqui nas lojas ainda, pastor. Eu falei, pois é, o recurso chegou. Vai lá e compra. E vamos refazer o telhado da Inês. Não é sobre o recurso. É sobre obedecer uma ordem. Eu tenho algo na minha vida. Que nem militar. Eu cumpro uma ordem e eu só paro até a hora que uma ordem diferente vier. Enquanto não tiver uma ordem diferente, me mantenho na ordem atual. A ordem atual é vai. Então eu vou. E Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Vamos lá.
Local de refeitório das crianças, pode passar. Esse é o novo local, sabe por quê? Porque Deus se importa. Deus se importa. Vamos passar e aqui eu quero encerrar. Aí ele falava, África, viemos da Índia. Mas sabe o que acontece? Jesus fala, olha, é tempo de discipular as nações. E é tempo de Deus discipular as nações através de vocês. Vamos passar para o próximo. Aqui nós encerramos. Pode fechar aqui. Vamos parar aqui, essa parte. E eu vou pregar esse tempo aqui que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para vocês algo. Há um desafio de nós amarmos o mundo. A gente vive um tempo onde amar pessoas é muito difícil. É fácil amar para mim, o Luizinho. É fácil. Fácil amar o pastor Samuel. Com pessoas que nos relacionamos. Mas sabe o que acontece? Nós temos um chamado e um mandamento. Se fosse fácil, não seria um mandamento. Jesus manda amarmos. E sabe, nós encontramos muitos motivos para amar. Por isso que Deus ordena a gente a amarmos. João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus tanto o quê? Amou o mundo. Se Deus ama, eu também amo. Percebe? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje eu quero rapidamente falar com vocês algumas coisas, uma mensagem prática para nós exercermos esse mandamento através das nossas vidas e dos nossos negócios. E eu quero falar com você quem amar, por que amar e quais são esses obstáculos que nós temos vivido. Gente, vocês amam o que fazem? Amam? A quem que nós devemos amar? Todos aqueles no mundo que têm uma necessidade e que vão se encaixar nisso que eu vou falar aqui com vocês agora. Olha só, em dias em que o amor tem se esfriado, eu sou de São Paulo, sou paulista e falo lá da Lapa. Sou lá da Lapa. Sou lá da Lapa. Se for em São Paulo, é um lugar que é bairrista e o pessoal fala que o meu país é a Lapa. Nasci ali. E sabe, nós estamos fora do país desde 2012 e nós temos enxergado, toda vez que vamos a São Paulo, o amor se esfriando. Cada vez mais as pessoas se tornando invisíveis, usando pessoas e amando as coisas. E quem é o alvo? Eu vou dar alvos do nosso amor. E o primeiro alvo do nosso amor é o pobre, sem lar e faminto. Isaías 58, 6, 7 diz assim: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Isaías 58, 6, 7. Esses são alvos do nosso amor. Os pobres, os sem lar, aqueles que não têm onde morar. Eles precisam ser alvo do nosso amor, do nosso recurso e do nosso tempo. Os órfãos e viúvas. Tiago 1,7 diz, Tiago 1, 27, vamos lá, Tiago 1, 27. Eu não vou ler lá porque eu já não estou enxergando lá. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A Inês e o Paulo têm sido um alvo para nós. E nós trouxemos eles. Não assim, olha, vamos dar um recurso. Não. Senta aqui na mesa. Não, pastor. Senta na mesa. Não, pastor. Filha, senta na mesa. Mas, pastor, eu não sou digno de sentar nesse lugar.
Então, se você não é, eu também não sou. Então, vamos sentar todo mundo no chão. Deus se importa tanto que a gente traz eles para a mesa e começamos a discipular uma viúva e um órfão. Deus dá logo um pacote completo para a gente. E sabe por quê? Porque Deus ama a Bochecha, Deus ama a Catija, Deus ama o Samuel, Deus ama o Manguiça, Deus ama as outras filhas da Inês. Sabe por quê? Eu falei, Deus, como que eles vão sobreviver? Eu tenho pouco, mas eu tenho. Se eu ficar sem nada, eles vão ter. Eles vão ter. Deus ama e espera que nós amemos também os órfãos e as viúvas. Fala, mas cadê? Está aqui. Eles são alvo do seu recurso e da sua oração. Os presidiários em sua realidade. Gente, é Bíblia, tá? Não estou inventando nada, é Bíblia. O cheiro de creolina de um presídio é impressionante. Mas posso falar? Aprendi o que é amor naquele lugar. Prestando assistência judiciária e pensando, eu quero ser tira, eu quero ser polícia. Mas Jesus fala assim, não, agora você vai amar aquele que você vai querer aprender. Percebe? E eu fui lá experimentar a escola do amor, prestando assistência judiciária para aqueles caras que, para os olhos da sociedade, são pessoas que nem existe a palavra inamáveis, que não são dignas do nosso amor. Mas sabe de uma coisa? Qual é a diferença dele para nós? Do nosso pecado para o deles. O gadareno estava lá, se açoitando, cemitério, se batendo, corrente não segurava. Jesus falou, peraí que eu vou ter um encontro com ele. E aí sabe o que acontece? Quando chegam, está lá o gadareno sentado, vestido. Da onde Deus te tirou para você estar aqui hoje? Lembra da onde Deus te tirou para você ser um empresário bem-sucedido? Da onde Deus te tirou? Meu Deus, quando eu olho para o meu passado, eu falo, Deus, obrigado. Para esse lugar eu não volto nunca mais. Só que é o seguinte, quem me conheceu naquele tempo vai ter que ouvir. Quem me conheceu naquele tempo vai ter que ver. E é mais engraçado porque hoje as pessoas olham e falam assim, Léo, podemos ter um papo? O pessoal lá da bagunça, né? Léo, sei que você é pastor. Meu tempo acabou não, né? Falta 7 minutos. Alguém fez isso de propósito para falar, tá falando demais. É a turma do Luizinho. Segura aí. Eu venho uma vez por ano só. Eu venho mais, eu vou voltar mais. Só que o que acontece? Ora por mim. Tivemos uma reunião agora esses tempos e estava o pessoal que cresci junto. Meu Deus, como sou inadequado para esse lugar, né? Lá no aniversário de criança. E Léo, conversar um negócio. Eu vi ser treinador, né? Que legal. Uau. Eu vi o trabalho de vocês lá. Poxa, assim. Ora por mim. O casamento está acabando. Olha, você é uma vendedora, eu vi. Você tem algo. O que acontece com você que você prospera? E o que você tem? Que você cresce tanto? Chave perfeita para você abençoar a vida dessas pessoas. Os imigrantes em nossa cidade, Deuteronômio 10:19. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Os doentes e aflitos ao nosso redor. Ezequiel 34:4. E as multidões sem pastoreio. O próximo em sua necessidade mais real. E sabe, as necessidades elas podem ser espirituais, financeiras, emocionais e sociais. E por que nós devemos amar? Porque é um mandamento.
É um mandamento, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6,36. Aí Mateus 9,13 diz o seguinte: vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E nós fomos pecadores. E hoje somos justificados, vivendo uma vida de santidade, mas porque alguém investiu na gente. Olha só, há um poder quando nós investimos em pessoas. Aleluia. É isso. Deus nos chama para investirmos em pessoas. E quando investimos em pessoas, é transformador. Ali você viu coisas de bloco, de clã. Só que aquele bloco vai servir o reino de Deus na vida de alguém. Aquele refeitório tem que servir o reino de Deus e abençoar pessoas. O recurso que você tem que abençoar pessoas e servir o reino de Deus, porque não é nada seu. Você só está usufruindo daquilo que Deus foi generoso e te deu. A realidade exige. Se alguém é rico, 1 João 3,17, vai falar de dinheiro. Sim, nós precisamos sermos abençoadores e generosos para o reino de Deus. E começa, sabe aonde? Aqui. Eu vou falar uma particularidade minha. Eu não tenho medo de me expor, não, para essas coisas. Mas eu acredito que missionários... Somos missionários aqui? Amém. Somos ou não? Amém. Somos todos. Somos todos missionários, aonde nós estivermos. Seja despachando num gabinete do judiciário, seja lá tratando com questões de engenharia ambiental, química, ou o que seja. Quando saímos naquela porta, você pode ler lá, estamos saindo para campo missionário. Porque aquilo que nós recebemos aqui tem que derramar lá fora. Aonde nós estivermos. Você é um missionário. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Eita! É uma paulada no estômago, sabe por quê? Se alguém tem recurso suficiente, olha aqui, vamos lá. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Como? Eu te faço essa pergunta. Como? E porque nós desejamos ser como Jesus. Mateus 15:30 diz o seguinte: e foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados a seus pés, e ele curou todos. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem doentes. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todo o povoado, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Olha só, nós só damos aquilo que nós temos. Se você tem recurso, reparta recurso. Se o Senhor derramou em você, derrame no outro. O próximo é todo aquele que atravessa nosso caminho com uma necessidade. A sua empresa tem que ser uma empresa que derrama sobre a vida do próximo. De todas as formas. E eu quero dizer uma coisa, sabe? A nossa oportunidade de amar é nós sermos igual a Jesus nesse mundo. Mateus 14:14 diz o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita... Aqui diz pena, mas eu quero... teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus enxergou uma necessidade. E ele foi uma resposta para aquela necessidade. E eu vou te dizer algo. Você é a resposta de oração de alguém. Aqui ou lá na África. Tem alguém orando falando de Senhor, eu preciso de uma roupa. Eu vou dizer, às vezes as pessoas me perguntam, qual é a sua maior necessidade?
Espera aí, eu vou te mandar um livro de necessidades. Só que sabe de uma coisa? Final de 2024, eu vou colocar lá os cheques. Feito, 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 Amém. feito, 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 feito. Sabe por quê? Porque Jesus se importa. Ele continua se importando. E ele vai se importando. E eu me importo. Então, se eu me importo, ele dá condições necessárias. Olha só. Quando a impossibilidade... E aqui eu quero dar uma chave para você. Quando a impossibilidade encontra Jesus, é o ambiente perfeito para o sobrenatural acontecer. É sobre isso. É sobre uma vida naturalmente sobrenatural. É sobre recursos que parecem ser naturais, abençoando sobrenaturalmente uma nação. O meu desejo é de ser mais parecido com Jesus todos os dias. Eu não vim aqui para fazer, não é da minha índole fazer não. Eu queria compartilhar com você algo que te fizesse sair de uma inércia em que durante muito tempo, muitas vezes você tem vivido na sua vida e no seu relacionamento da sua empresa, daquilo que você é como profissional. Eu sou um profissional e sabe o que acontece? A minha habilidade tem aberto portas para mim em lugares que outras pessoas não chegam. Então hoje eu falo nos clubes de alto rendimento lá. Tá transmitindo para algum lugar? Então tô em casa aqui. Tá. Para muçulmanos. Eles não chamam outra pessoa, eles chamam o treinador Léo. Treinador, dá para você vir dar uma palestra aqui? Treinador, dá para você vir orar aqui? Quê? Como assim? Vou lá orar. E oro em nome de Jesus, lá pelos muçulmanos, tudo lá. Melhor eu ficar amigo deles. Outras pessoas não têm acesso. Eu tenho. Porque a minha ferramenta me levou a abrir aquela porta que só quem tivesse aquela chave entraria. Mas sabe para quê? Para ser uma boa testemunha de Cristo. Aleluia. Hoje, eu vou nos lugares em que compro equipamentos, nossos fornecedores, eu estou terminando. Os fornecedores de equipamentos que nós temos lá é de uma muçulmana. Eu chamo ela de tia. Ela fala assim, pastor, eu falei, não pode me chamar de Léo. Ela, não, pastor. Aí eu falo, tá bom, então pode me chamar de pastor. Ela chama seu Léo. Eu falo, pode chamar de Léo. Ela, não, seu Léo. Aí quando é no seu Léo, é o pastor. Ela tem mais idade do que eu. Eu falo, oi tia. Ela, seu Léo. Só que ela é parente lá daquele presidente daquele clube lá. Minha sobrinha foi sequestrada. Pastor, você não pode orar por nós? Lógico, tia. Senhor, em nome de Jesus, ora. Ai, obrigado, pastor. Estou melhor. Aleluia. Glória a Deus. Passa, a sobrinha dela volta pro seio da família, volta para convivência, e ela mandou uma mensagem, pastor, ele voltou, minha sobrinha voltou. Uau, que legal, celebramos, a Ruby estava junto e tal. Pastor falou, pastor, você não pode ir lá orar por nós aqui, família? Posso. Eu quero todas as oportunidades, se forem possíveis, daquilo que eu carrego. Abrir porta, eu vou entrar em todas. Só que também é o seguinte, porta fechada também é resposta. Estão percebendo? Tem lugares que não é para nós ficarmos tentando arrombar a porta. Porque Deus tem portas que vão ser escancaradas na nossa frente. Então, assim, eu queria incentivar vocês a viverem plenamente o que Deus chamou vocês a serem, para viver esse desafio de amar o mundo.
Amar pessoas e servi-las com seus recursos, com aquilo que vocês são, vivendo intencionalmente todos os dias. Não é sobre levantar, mais um dia. Deus, obrigado, porque hoje eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim na minha empresa. O meu gabinete pastoral é na beira de um campo, de terra. Shorts, chuteira, apito, computador, aplicativo. E aí eu vou dar mais um testemunho só. Sabe por que esse menino lá desse clube me procurou? Porque se você for olhar aqui no meu iPad, tem tudo de ferramenta de gestão de atletas. Sabe por quê? Porque eu olho para esses meninos atletas. Eu olho para eles atletas, eles são atletas. Então toda a parte de gestão, todos os meus treinos, microciclo, macrociclo, tudo que tiver, eu tenho de melhor. Coisas que os clubes profissionais têm, eu tenho também. E custa, viu? Não custa barato. Mas sabe de uma coisa? Eu vou entregar o melhor. Nunca vou poder ouvir de Jesus assim, Senhor, você reteu alguma coisa para você. Falei, Deus, eu vou entregar tudo. Tudo do bom e do melhor. Se tiver, vai ter que ser a melhor chuteira, as melhores bolas possíveis, os melhores equipamentos. Tem equipamento que esses meninos usam aqui, que nenhum clube da cidade de alto rendimento, de primeira divisão, tem. Nós temos. Mas como você tem isso, Léo, e por que você faz isso? É a pergunta. Por que você faz isso com tanta excelência para gente que ninguém está nem olhando? Porque Deus se importa. E se Deus se importa, eu me importo também. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Vamos nos colocar de pé. Porque eu creio. Muitas vezes a gente acha que tem algo para liberar sobre África, mas eu tenho certeza que a África tem algo para liberar sobre o Brasil também. O fogo que tem sido derramado lá, as pessoas têm sede de empreender em Moçambique. Elas têm sede. E eu tenho certeza que aquilo que está queimando aqui também vai tocar Moçambique através do empreendedorismo. Eu creio nisso. Amém. Eu creio também em empreendedores lá, mas eu também creio na simplicidade e na entrega que tem lá para tocar o Brasil. Amém. Feche seus olhos. Jesus, obrigado. Obrigado que o Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor entregou tudo para que hoje nós estivéssemos aqui. Tudo. Tudo. Nessa manhã nós entregamos as nossas vidas, os nossos negócios, os nossos recursos nas suas mãos. E nós entramos ousadamente nesse lugar dizendo, Senhor, usa-me. Me usa. Me usa para transformar nações. Usa a minha empresa para transformar nações. Para transformar a realidade de Araçatuba. Para transformar a realidade dessa cidade, do entorno dessa cidade. Nos usa, Senhor. Nós te entregamos o melhor. O melhor que nós temos. Nós te entregamos os melhores dias. Que são os dias de hoje. Nós oramos para que órfãos, viúvas, pobres, os necessitados, o imigrante, o prisioneiro, seja alvo do nosso amor, dos nossos recursos. Que as nações sejam alvos dos nossos recursos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus se mova dentro de você, tão profundamente, tão poderosamente, que você não consiga dormir sem fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E sem ser aquilo que o Senhor te chamou a ser. Em nome de Jesus, negócios missionais brotando desse lugar. Negócios missionários brotando dessa casa. Em nome de Jesus, o Senhor
tem chamado para alargar as tendas, as estacas desse lugar, desse ministério. A casa é uma casa frutífera. Por isso vocês, empresários, vocês são frutíferos. Em nome de Jesus, vocês são prósperos, vocês são frutíferos, vocês são bons manejadores da palavra, mas também são bons manejadores dos recursos. Em nome de Jesus eu oro por recursos vindo do norte, do sul, do leste e do oeste. Deus transformando realidades nessa manhã, em nome de Jesus. Você veio para receber uma palavra e o Senhor te deu essa palavra. Vai, continua. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás. Agora é hora de avançar ainda mais firme e ainda mais profundo. Deus, obrigado. Nós somos gratos, nós te entregamos tudo e dizer, o Senhor é bem-vindo no nosso negócio. O Senhor é bem-vindo. Conduz clientes, que os clientes sejam conduzidos para o seu local de trabalho. Eu oro para que novos negócios sejam feitos. E é um sinal. Contratos sejam fechados. Para que você entenda que não é nada seu. É tudo dele, e é para ele, e é através dele que nós nos movemos. Em nome de Jesus, nós te abençoamos com aquilo que nós temos vivido todos os dias, milagres diários, sobrenaturais nas finanças, em nome de Jesus, porque Deus se importa, continua se importando, e você é alvo do amor do Senhor. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, que Deus te abençoe, e que você vá, dê frutos e seja uma bênção.